Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, por que vocês estão vendo isso aqui? Tá? Muita gente tá me perguntando do rotor, pedindo que eu passe o esquema, como que eu faço, e pra mim tá meio complicado de exemplificar um por um, certo? Fazer passo a passo, então eu preferi fazer um vídeo, uma pequena série de vídeos mostrando passo a passo o funcionamento desse Arduino, certo? Para vocês conseguir, para dar uma luz para vocês aí quem quer montar um rotor, porque não é uma coisa fácil, tá? Eu mesmo com conhecimento em Arduino, conhecimento em programação, conhecimento em eletrônica, pouco conhecimento em mecânica, sofri mais com o motor do que com o Arduino em si, né? Mas mesmo assim foi uma coisa que demorou para eu fazer. Demorou bastante, estudei bastante. Não é uma coisa que se fala, vou fazer, tá pronto, acabou. Não, é complicado. E conforme os componentes que você usa, você vai usar uma aplicação diferente. Por exemplo, eu usei potenciômetro para saber a posição da antena. Tem gente que usa encoder, que é mais legal ainda, eu acho, usando o encoder. É mais simples até. Tem pessoas que usam pulsos, pec, pec, conforme vai virando igual o rotor Matic, dá para usar também. Né? Só que daí você tem que fazer outro programa, ou tem gente que vai usar visor no Arduino, dá para você usar um visor digital nele. Eu não usei por enquanto, porque como eu tô sem tempo, tenho vontade de fazer, mas eu tô muito sem tempo, ainda não tive como fazer o meu rotor com o visor e integrado ao computador, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é um Arduino normal, Arduino Uno, mais simples que tem, que é o que eu uso, baratinho, muito bom, tá? Aqui é a alimentação externa. Você pode entrar de 5 volts a 15 volts, tá? Só que daí você aquece muito o reguladorzinho dele. Eu geralmente entro com 12, tá? Ou você alimenta pela própria porta USB, onde ela vai receber os dados da programação, onde pode até alimentar a placa numa boa. Tem projetos meus que eu alimento a placa com a USB, tá? Aqui é o botão reset. Se caso você quer resetar a plaquinha, você dá um toque aqui, reseta. Ok? Aqui, esse AREF é a voltagem de referência analógica, 5 volts. Você não vai, para o rotor você não vai usar essa porta, tá? Nem essa, ok? Nem o reset aqui, que é para você dar o reset na plaquinha. Opa, deixa eu abaixar aqui, né? O radinho, tá bom? Aqui é uma saída de 3.3 volts, saída. Aqui é uma saída de 5 volts. Aqui é terra e aqui vem, deve ser voltagem de entrada. Eu nunca nem vi para que serve essa porta, tá? Aqui nós temos as portas digitais e um terra para ser utilizado as portas digitais. E aqui as entradas analógicas. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos saber aqui. Essas entradas analógicas, ele serve como, grosso modo falando, um multímetro. Isso aqui é um multímetro, tá? Cada ponta ele lê uma tensão de 0 a 5 volts, tá? Ele trabalha de 0 a 5. Ok? Então, por exemplo, para eu saber a posição da minha antena, eu uso um potenciômetro. Então eu pego um potenciômetro, ele tem 3 perninhas. Nas 2 perninhas do canto, em uma perna eu ligo o ground e na outra eu ligo 5 volts. Eu mando 5 volts para o potenciômetro, certo? E vai sobrar a perninha do meio. Na perninha do meio do potenciômetro, eu vim para cá. Por quê? Quando você vai virar o potenciômetro, você vai variar a tensão, né? De 5 volts vai variar, porque você vai dar um pequeno curto-circuito e mudando a impedância. E vai sair pelo pino do meio. E aqui você vai obter a leitura. Eu não sou muito expert em explicar isso, mas é assim que funciona. Você vai ter uma variação de voltagem de 0 a 5 volts conforme você vira, ok? Então aqui está feita a parte do meu rotor. Sai um fio de 5 volts para uma perna do potenciômetro, um fio de terra para outra perna do potenciômetro, do canto, né? E a perna do meio do potenciômetro eu volto um fio para a entrada analógica para eu medir a voltagem. Ou seja, eu meço a voltagem conforme a posição da antena, ele vira o potenciômetro. Legal, galera? É isso aí.
aqui, ó, tá? Aqui foi a explicação da porta analógica. Aqui são as portas digitais, tá? As portas digitais do Arduino podem tanto ser de saída, ou seja, enviar os dados, como pode ser de entrada, tá? Você configura porta por porta no código que você vai programar o Arduino. Tá legal? Quando você vai usar o visor digital do Arduino, ele acaba usando essas portas também, mas sobra algumas para utilizar, tá? Então você tem que ver o que vai se aplicar melhor. Tem visor que usa menos porta, tem visor que usa mais porta. Eu não usei ainda. Minha intenção futura é usar um visor na minha plaquinha. Como eu estou muito sem tempo, eu ainda não completei essa parte do projeto, tá? Então vamos lá. O que seria digital? Digital ou é 0 ou é 1. Legal, pô. O que isso significa? Vou explicar para vocês. Quando você está enviando um sinal, certo? Ou recebendo. O que significa 0 e 1? 0, interruptor desligado, tá? Simbolicamente falando. E 1, interruptor ligado. Simples assim, tá? Você vai ver que está aqui digital, PWM com tiozinho. O que acontece? Esses tiozinhos aqui, ó, todas essas portas que tem isso aqui, esse símbolo, ela usa PWM, ou seja, você consegue variar o ciclo, né? Você consegue pulsar bem rápido e ocorre uma variação. Você pode fazer inclusive um LED acender mais fraco a respeito disso, entendeu? Fazer várias coisas, tá? Motor de passo, é muito importante usar o PWM, tá bom? Pode fazer muitas coisas, tá? No Arduino, o que eu utilizei? Eu utilizei 3 portas, tá? Por enquanto eu utilizei 3 portas, certo? Utilizei 3 portas enviando o sinal. O que acontece? Vamos lá, eu mandei um para a porta 13, certo? Esse terra é comum, tá? Toda a plaquinha, o terra é comum, certo? Então eu acionei e mandei um para a porta 13. O que vai acontecer? O que ele vai enviar essa porta 13? Quando eu mando um para a porta 13, eu vou enviar 5 volts, tá? Junto com esse terra aqui, você põe 2 fios, por exemplo, um relé. Eu tenho um relé ligado aqui no ground e no 13 volts. Lógico que você vai ter que fazer um circuitinho com um transistor para acionar esse relé dependendo da voltagem dele. Isso é tranquilo. O Arduino tem uma placa pronta de relé, tá? Se vocês que não têm interesse, não tem muito conhecimento em eletrônica ou não quer procurar, que é uma coisa rápida, compra uma placa de relé para o Arduino. É baratinho e funciona. Daí você vai colocar lá digital write high, né, que é acionar, mandar um para a porta 13. Vai acionar o relé, entendeu? Mais simples. Ou se não, você faz um circuitinho legal, tá? Eu fiz o circuitinho porque é muito simples. Bom, o que acontece? Mandei um para a porta 13. Mandou um para a porta 13, se você colocar um multímetro aqui entre o ground e o 13, vai ser enviado 5 volts. Então, se você tem um relé aqui, mandou um, plec, acionou o relé. Mandou 0 para a porta 13, o que ele vai acontecer? Desaciona os 5 volts, ou seja, desaciona o relé. Fica 0 volt a porta, fica aterrada a porta. Tá legal? Então, é isso. Tá? No meu projeto de rotor, eu usei 3 relés. Um relé recebe o positivo da fonte e o outro o negativo, e faz a inversão desse positivo e o negativo. E o outro relé aciona esse 12 volts para não ter, quando faz a inversão, não ter perigo de dar um curto-circuito ou pular uma faísca. Então, ou seja, eu vou rodar o rotor para o lado direito. Eu aciono o relé que está na porta 13. Automaticamente ele vai virando o motor para a direita. Parou o rotor, beleza, desacionou a porta 13. Vou virar o rotor para a esquerda. O que eu fiz? Tem um relé na porta 7 e um relé na porta 6. Vou virar o rotor para a esquerda, ele aciona esses 2 relés, invertendo o sinal, certo? E depois disso, eu aciono a porta 13, virando o motor para a esquerda. Terminou isso, eu desaciono a porta 13 e depois desaciono a porta de inversão. As 2 portas de inversão são a 6 e a 7. Desligo os relés. Eu fiz isso muito simples. Foi a ideia que eu tive a mais rápida possível, porque eu perdi muito tempo na programação, então eu queria ter a ideia mais rápida possível, foi assim que eu fiz.
Tá legal, pessoal? A recepção da porta digital você vai utilizar quando utilizar o encoder. Lembra que eu falei do encoder, que eu acho muito interessante? Por quê? Aí você vai fazer, a cada virada do encoder ele vai enviar um pulso. Ele vai enviar um 1. Daí o que você faz? Você faz, por exemplo, a porta 0 lê esse pulso. Toda hora que essa porta 0 receber um pulso de 5 volts, você muda a angulação. Daí você vai ter que calcular e tudo mais. É uma ideia, entendeu? É uma ideia. Isso aqui dá para você inventar 1 milhão de coisas, tá? Dá para inventar muita coisa, tá? Então, não é uma coisa muito simples no sentido de desenvolver o software e tudo mais. Mas a placa em si veio só para simplificar. Eu, por exemplo, com meu conhecimento, eu nunca faria um rotor desse se não fosse uma plaquinha dessa salvando a vida aí. Valeu, pessoal! É uma explicação grosseira, tá? Espero que ajude alguém. Quem tiver dúvida, coloca aí embaixo. E depois eu, com as dúvidas, né, eu vou criando outros vídeos ajudando, né? Até na programação com coisas simples, se for o caso. Porque é o seguinte, pessoal. Tem que ter uma noção de programação, tá? Porque você tendo uma noção de programação, você vai encontrar tudo pro Arduino. E se você colocar um visorzinho nesse cara aqui, você não precisa nem fazer um programa no computador, você faz um programa só nele. Põe um outro potenciômetro aqui na entrada analógica de destino, apertou um botão, ou você liga o botão direto no 5 volts aqui, recebeu voltagem, ou você põe na porta digital, você vai o que você quiser. Aí você vai para aquele alvo de graus, como acontece com inúmeros rotores industriais ainda. Valeu, pessoal! Até a próxima. Espero que ajude vocês aí, tá bom, pessoal? Desculpe de alguma coisa. Demorei muito para responder vocês e ultimamente pode ver que nem muito vídeo eu estou enviando e respondendo porque a gente acaba ficando o dia a dia muito corrido e complicado. Falou, pessoal. Um abraço, galera. Obrigado, hein? Até mais.